Olá pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou acadêmico de medicina da UFC Sobral e sou professor de Biologia 2 do ENA, Espaço Novo Acadêmico. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 7 da nossa apostila, intitulado de Conhecendo os protozoários e as protozoas. Aqui vocês podem ver o meu roteiro norteador, então vamos lá. Bom, sobre os protozoários nós sabemos que eles são organismos simples, são eucariontes, são unicelulares e heterotróficos. Eles compõem o reino protoctista juntamente com as algas. A maioria deles são de vida livre, porém com poucos parasitas ou sésseis. Aí as espécies parasitas podem causar as conhecidas protozooses, que são as doenças causadas pelos protozoários, como elas são a amebíase e a doença de Chagas, né? Alguns exemplos das protozooses. Bom, ainda falando sobre os protozoários, nós sabemos que eles habitam ambientes terrestres úmidos e aquáticos dulcícolas. A classificação deles é variável, porém eles são considerados o grupo base para a origem dos animais, que é o reino Metazoa ou Animalia, né? Nós podemos ver por essa árvore filogenética, aqui nós temos o reino Monera, o reino Protoctista. Desses nós temos as algas, que vão dar origem ao reino Plantae, né, que é o reino Metaphyta, que são reinos vegetais, e nós temos os protozoários, que vão ser a base do reino Animalia, ou Metazoa. E nós temos aqui o reino Protoctista, que também vai dar origem aos fungi, o reino dos fungos. Bom, falando sobre a taxonomia dos protozoários, nós sabemos que a classificação não é muito bem definida. O reino Protoctista, segundo Haeckel, em 1886, era dividido em três. Nós tínhamos os protozoa, que são os similares a animais. Nós tínhamos os protofita, que eram os similares às plantas. E nós tínhamos os bolores, que são os similares aos fungos. Também, segundo Whittaker, em 1969, ele designou o reino protoctista, que incluía as algas, os mixomicetos e os protozoários. E, atualmente, dividido o reino, na verdade, atualmente a presença de 6 filhos de protozoários no reino protoctista. Bom, essa árvore filogenética ela é mais um tanto interessante de explicar. Aqui nós temos os procariotas e os eucariotas, os dois domínios. Aqui nós temos o reino Monera, o reino protoctista, que vai dar origem ao reino Plantae, o reino Fungi e o reino Animalia. Bom, sobre as generalidades, né? Os protozoários são seres unicelulares, ou seja, somente tem uma célula. São eucariontes, ou seja, têm organização celular. São heterotróficos, ou seja, não fabricam sua própria comida. Alguns deles são de vida livre, outros são sésseis e outros são parasitas. E eles vivem em ambientes úmidos e ou aquáticos. A locomoção deles é por 4 tipos. Por cílios, que são chamados cilióforos, por flagelos, que podem ser ou os mastigóforos ou os zooflagelados. Tem também os pseudópodes, que podem ser ou os sarcodinhos ou os risópodes. E tem aqueles que não têm aparelho de locomoção, como os esporozoários. Aqui nós podemos ver nesta imagem como se dá a locomoção. Nós temos os flagelos, nós temos o flagelo para os flagelados, os cílios para os ciliados, a extensão de pseudópodos para os protozoários que apresentam pseudópodes, e nós temos os esporozoários, que eles não apresentam os estruturas de locomoção. Bom, falando sobre a fisiologia dos protozoários. A digestão deles é basicamente intracelular por fagocitose, ou seja, um protozoário, quando vai se alimentar, ele ingere pelo citóstoma, que é a boca rudimentar, e ele ejeta, ele defeca, digamos assim, né? Ele defeca o resto pelo citoprocto, que é o ânus rudimentar.
Então, vocês entenderam, né? Eles são intracelulares, a digestão deles, e a digestão é por fagocitose. Entra pelo citóstoma e é ejetado e sai, no caso, pelo citoprócto. A respiração. Bom, os de vida livre, eles são aeróbios. E os parasitas, eles podem ser ou anaeróbios obrigatórios ou anaeróbios facultativos. Ou seja, os de vida livres, eles respiram oxigênio e eles vivem no oxigênio. Já os de vida parasitária, eles têm uma parte deles que não respiram, na verdade, os parasitários não respiram oxigênio, né? E tem uma parte deles que não sobrevivem na presença de oxigênio e outros que sobrevivem na presença de oxigênio. A excreção deles é por amônia, ou seja, eles têm que viver em ambiente bem úmido, né? Porque nós sabemos que a amônia, ela precisa de mais água para se diluir. E também, falando sobre a osmorregulação deles, os protozoários de vida livre em água doce realizam a sua osmorregulação por meio dos vacúolos contráteis, que elimina a água que vem de fora, né, que vem do meio hipotônico externo, para o meio hipertônico interno por osmose. O que é hipotônico e o que é hipertônico? Bom, o meio hipertônico é assim chamado porque há uma grande concentração de um soluto. Já o meio hipotônico externo, ele é chamado assim porque há uma pequena concentração de soluto. Ou seja, tem mais soluto, na verdade não é que tenha mais soluto, mas sim tem mais solvente fora do que dentro. E isso torna o meio hipotônico fora e hipertônico dentro. E aí, por osmose, a água vai do meio hipertônico para o meio, perdão, a água vai do meio hipotônico para o hipertônico, com o fim de estabilizar. E eles vão rebolando essa água para fora do protozoário pelos vacúolos contráteis. Bom, a reprodução dos protozoários, ela pode ser assexuada ou sexuada. A reprodução assexuada ela é feita por divisão binária. Bom, como é que é isso? É quando um protozoário se divide em dois. Simples assim. Nós temos um protozoário mãe, né, que ele vai se dividir em dois protozoários filhos. Porém, nós temos a nuance, na verdade, a possibilidade de haver a divisão múltipla. Como é que isso ocorre? É quando um protozoário pai, né, um protozoário mãe, na verdade, ele se divide em vários protozoários filhos, não somente dois. A reprodução sexuada, ela pode ocorrer por conjugação. E aí nós temos o quê? Indivíduos de sexagens diferentes, ou seja, indivíduos machos e indivíduos fêmeas, eles vão se emparelhar, ou seja, eles vão chegar um mais próximo do outro. E eles têm micronúcleos, como vocês podem ver aqui na imagem. Esses micronúcleos, eles vão se dividir por meiose e eles vão originar 4 núcleos haploides por célula, ou seja, vai ter 4 núcleos haploides aqui e 4 núcleos haploides aqui. 3 dos 4 micronúcleos eles vão se degenerar e um desses micronúcleos, né, o que ficou, ele vai se dividir por mitose, ou seja, ele vai crescer, né? E aí os protozoários vão trocar os seus micronúcleos que sobraram, né? Que sobrou, né? O micronúcleo que sobrou, eles vão trocar. E aí nós temos que os macronúcleos, esses de cima aqui, eles vão se degenerar. Os micronúcleos, eles vão se dividir por 2, ou seja, tinha um, agora vai ter 2. E um desses micronúcleos vai se tornar um macronúcleo. Ou seja, essa reprodução sexuada por conjugação vai fazer com que haja uma maior expressão gênica. Na verdade, não é expressão gênica, mas sim uma variância gênica. Bom, falando sobre a classificação dos protozoários, nós temos que a classificação mais atual ela é feita quanto à forma de locomoção e à estrutura celular.
E a divisão atual ela é feita em 6 filos, porém, há estudos que mostram que essa divisão pode ser até em 20 filos. Mas para questões de Enem, questões de vestibulares, nós dividimos em 6. São eles: o filo Rhizópoda, o filo Actinópoda, o filo Foraminifera, o filo Apicomplexa, o filo Zoomastigófora e o filo Ciliófora. Esse é um quadro de resumo bastante interessante para que você possa ler depois desta aula. E vamos dar início então às nossas pormenorizações dos filos. Bom, o filo Rhizópoda ele é classicamente definido pelo filo das amebas. Bom, os representantes do filo Rhizópoda têm, então, células flexíveis, sem estrutura de sustentação, ou seja, não tem um citoesqueleto. A locomoção e a captura do alimento é feita por pseudópodos. São espécies de vida livre e alguns são de espécie parasitária, como as amebas. As células são assimétricas devido aos pseudópodes. A nutrição é por fagocitose e os vacúolos são bem desenvolvidos. E alguns dos representantes podem ter uma carapaça. O filo Actinópoda, ele é classicamente definido pelo filo dos radiolários e os elisioários. Aqui nós temos uma foto do radiolário e o elisioário, que parece um sol, né? Bom, os representantes desse filo apresentam pseudópodes afilados em raio, chamados axópodes, né? Nós podemos ver aqui os pseudópodes desses protozoários, né? Bem aqui mais ao fim da figura. Bom, os radiolários eles são dotados de uma cápsula central quitinosa de sustentação e são exclusivamente marinhos, pois eles fazem parte do zooplâncton. Lembrando da aula passada, o zooplâncton se alimenta do fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar marinha. Os eliozoários, eles não têm uma cápsula central e a maioria vive em ambiente dulcícola, ou seja, água doce. O filo Foraminifera, eles são classificamente conhecidos por aqueles protozoários que nós encontramos na areia perto do mar, né? O filo Foraminifera ele é conhecido como o filo dos foraminíferos. Os seus representantes apresentam um esqueleto perfurado externo à célula. Presente aí quitina nesse esqueleto ou carbonato de cálcio, né, o CaCO3. Bom, os pseudópodes se projetam pelos furos da carapaça e a maioria das espécies vive no mar. Os fósseis, né, na verdade as carapaças desses foraminíferos, vão compor a areia da praia. Nós temos também o filo Apicomplexa, que é conhecido pelos apicomplexos ou esporozoários. Os representantes desse filo, eles não apresentam estruturas locomotoras. Eles possuem, em alguma fase da vida, uma estrutura celular chamada complexo apical, que aqui a gente pode ver nesta foto. Todas as espécies são parasitas, e as principais espécies parasitas são a malária, né, o Plasmodium, né, que aí nós temos o Plasmodium ovale, Plasmodium vivax, e nós temos o Toxoplasma, né, que vai causar a doença toxoplasmose, o Toxoplasma gondii. E nós temos também o filo Zoomastigófora, que é classicamente chamado pelo filo dos flagelados. Bom, os representantes dessa apresentam flagelos que permitem a natação e a captura do alimento. Tem espécies de vida livre, tem espécies sésseis, tem espécies parasitas e tem espécies que fazem mutualismo com outras espécies. Uma das espécies mais conhecidas que fazem mutualismo é a espécie que faz mutualismo com os cupins para digestão de celulose. Sim, cupim, ele não tem a celulase dentro do seu organismo. Os cupins, eles digerem a madeira
mas isso é um falar popular. Quem digere a madeira dos cupins é a espécie mutualística de protozoário que está dentro de cada cupim. E, por fim, nós temos o filo Ciliófora, que é conhecido pelo filo dos ciliados. Os representantes dessa classe apresentam cílios que permitem a natação ou a captura de alimentos. Eles têm dois núcleos, o macronúcleo e o micronúcleo. O macronúcleo serve para os processos vitais e o micronúcleo serve para os processos sexuais, perdão. E a maioria das espécies tem vida livre, né? Uma das espécies mais conhecidas é o paramécio. Entrando agora nas protozooses, nós vamos conhecer e falar um pouco de cada uma delas. E aqui nós temos as protozooses. A primeira delas é a malária, depois nós temos a doença de Chagas, depois a leishmaniose tegumentar, seguido da amebíase, da giardíase, da tricomoníase, da toxoplasmose, da doença do sono, da balantidiose e da leishmaniose visceral. Nós vamos conhecer e falar um pouco de cada uma dessas protozoas. Bom, falando sobre a malária, o agente causador ou etiológico da malária é o Plasmodium spp, que é parte dos apicomplexos. Nós temos como representantes do gênero Plasmodium o Plasmodium falciparum, o Plasmodium ovale, o Plasmodium malari e o Plasmodium vivax, que é o mais comum no Brasil. Já o agente vetor ou agente etimológico é o mosquito Anopheles ou mosquito anofelino, que é conhecido popularmente como mosquito prego. O ciclo de vida desse protozoário, se estabelece com o hospedeiro intermediário sendo o homem e o hospedeiro definitivo sendo o mosquito. Lembrem, isso é muito importante para você que vai fazer ou o vestibular UVA ou o vestibular US. É também importante, mas menos importante do que para a UVA e para a US, você saber isso para o Enem. Mas também, com certeza, muito importante. Esse parasita, então, ele vai lesar as células hepáticas, né, as células do fígado, e em 3 dias ele vai migrar do fígado para a corrente sanguínea, onde ele vai começar a lesar os eritrócitos. Que são as células do sangue, que vai levar o oxigênio, né? Bom, quando ele lesar os eritrócitos, quando ele quebrar os eritrócitos, quando ele cisar os eritrócitos, isso vai fazer com que haja uma febre, né? Essa febre é uma febre alta e é uma febre cíclica. É tanto que a malária é conhecida como a febre terçã ou febre quartã. Febre terçã benigna, febre terçã maligna e a febre quartã. São meios de falar sobre a malária que pode nos orientar sobre qual agente causador está atacando aquele paciente. E a principal prevenção é eliminar o vetor, seja por reduzir a probabilidade de multiplicação do vetor, né? Reduzir, então, água parada. É basicamente eliminar o vetor como a gente elimina o mosquito da dengue, né? Reduzir água parada, usar mosquiteiros, usar inseticidas e etc. Sobre a doença de Chagas. O agente causador ou agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, que é um dos representantes dos zoomastigóforos. O agente vetor ou agente etimológico é o percevejo chamado Triatoma infestans, que é conhecido popularmente como barbeiro ou chupão. O ciclo de vida desse protozoário, ele tem a sua presença com o barbeiro como hospedeiro intermediário e o homem como hospedeiro definitivo. Os sintomas principais são o chagoma de inoculação, esse IC que eu escrevi é insuficiência cardíaca, megaesôfago e mega órgãos, né? O paciente ele vai ter
um crescimento dos órgãos viscerais. Bom, como é que se dá isso? Nós temos aqui o percevejo, o triatoma, o triatomínio, o barbeiro. As epimastigotas presentes nas fezes do barbeiro, perdão, eles vão se transformar em tripomastigotas no intestino do inseto. As tripomastigotas são depositadas com as fezes e esse percevejo, durante a coleta do sangue, ele vai defecar. E aí nós temos que as fezes deles vão estar cheias de tripomastigotas. Essas tripomastigotas, elas ganham a corrente sanguínea do paciente e vão infectar as células cardíacas, onde vão se transformar em amastigotas que liberam novas tripomastigotas. Essas tripomastigotas são ingeridas pelo barbeiro durante a sucção do sangue, né? E as tripomastigotas que vão estar na saliva do barbeiro vão se formar em epimastigotas por bipartição. Esse é o ciclo de barbeiro, homem, homem, barbeiro. E a prevenção é a eliminação do vetor. E isso aqui que eu estou mostrando para vocês, essa figura, é o chagoma de inoculação. Falando agora sobre a leishmaniose tegumentar. O agente causador dela, ou agente etiológico, é a Leishmania brasiliensis, que é um representante dos zoomastigóforos. O agente vetor, ou agente etimológico, é o mosquito flebotomus, que é um flebotomínio, também conhecido como mosquito palha. O ciclo de vida. O hospedeiro intermediário é o mosquito palha e o hospedeiro definitivo é o homem. Os sintomas são úlceras indolores na pele, que são feridas, né, que não vão doer na pele, com lesão da mucosa. E a prevenção é a eliminação do vetor. Já a leishmaniose visceral, ela é causada pelo Leishmania donovani, perdão, que é um dos representantes do filo Zoomastigophora. O agente vetor, ou agente etimológico, é o mesmo, perdão, do Leishmaniose tegmental. Leishmaniose tegmentar, que é o mosquito palha. O ciclo de vida hospedeiro intermediário é o mosquito palha e o definitivo é o homem. Os sintomas são febre, hepatosplenomegalia, que é o aumento do fígado e do baço, perda de peso, fraqueza e redução da força muscular, junto com a anemia. Por que a anemia? Porque, do mesmo jeito que ocorre na doença de Chagas, os protozoários eles vão infectar as células sanguíneas, vão cisá-las, né, vão rompê-las, e isso faz com que haja uma anemia. E também ela provoca a febre, né? A prevenção é a eliminação do vetor. A amebíase. O agente causador da amebíase é a Entamoeba histolítica. O ciclo de vida tem como o hospedeiro definitivo o homem. Os sintomas são diarreias e, em casos mais graves, comprometimento de órgãos e tecidos. A prevenção é lavar e desinfetar os alimentos, ingerir água tratada, lavar bem as mãos antes e após de ir ao banheiro e antes e após de comer, e evitar comer lácteos, né, não pasteurizados, ou seja, aquele leite mugido que as pessoas tomam. Se, a, se não tiver bem pasteurizado, eles podem ter amebíase. A giardíase. O agente causador, o agente etiológico, é a Giardia lamblia. O ciclo de vida dele, ele está estabelecido como hospedeiro definitivo o homem. Os sintomas são diarreia crônica com cheiro forte, fraquezas e cólicas abdominais. A prevenção se trata em lavar e desinfetar os alimentos, ingerir água tratada, lavar bem as mãos antes e após ir ao banheiro e antes e após de comer, e evitar comer lácteos não pasteurizados. Do mesmo jeito da amebíase,
é a giardíase. Tricomoníase é uma doença sexual, né? Na verdade, doença sexual. O agente causador ou etiológico é o Trichomonas vaginalis. O ciclo de vida dele tem como hospedeiro definitivo a espécie humana, né? Os sintomas são, em mulheres, o Trichomonas causa uma secreção espumosa de cor verde amarelada e odor desagradável, semelhante a peixe, proveniente da vagina. Em homens, ela é mais assintomática, né? A prevenção é praticar sexo com método de barreira, que é a camisinha masculina ou a camisinha feminina, e cuidados higiênicos. Falando sobre toxoplasmose, o agente causador ou etiológico é o Toxoplasma gondii. O ciclo de vida o hospedeiro intermediário é o homem, podendo ser também outros mamíferos e aves, e o hospedeiro definitivo é o gato. Os sintomas são, em gestantes, pode causar abortos e problemas no sistema nervoso central dos fetos. Em mulheres não gestantes e em homens, normalmente não se estabelece a doença, né? Bom, a prevenção é lavar e desinfetar os alimentos, ingerir água tratada, lavar bem as mãos antes e após de ir ao banheiro e de comer, evitar manusear gatos e seus pertences, e isso aqui é indicado para mulheres gestantes, e cozinhar bem os alimentos. A doença do sono, ela é causada, né, tem seu agente causador o Trypanosoma brucei, que é um zoomastigóforo. Importante saber que o Trypanosoma é o mesmo Trypanosoma cruzi, né? Só que são espécies diferentes. O agente vetor aqui é a mosca chamada Glossina palpalis, que é conhecido popularmente como mosca tsetse. O ciclo de vida dele tem como hospedeiro intermediário a mosca tsetse e o hospedeiro definitivo é o homem. Os sintomas são febre, tremores, artromialgias, ou seja, dores no músculo e nas articulações, ínguas, né, que são as chamadas que são as linfadenomegalias, que são aumento dos linfonodos, mal-estar e perda de peso. E a prevenção é eliminar o vetor, que seria a mosca. A balantidiose ou balantidíase tem como seu agente causador ou etiológico o Balandidium, e o seu ciclo de vida, o hospedeiro definitivo é o homem. Os sintomas são febre, anorexia, náuseas, vômitos e diarreia. Do mesmo jeito que se dá a amebíase, se dá a balantidíase. Nós temos como prevenção lavar e desinfetar os alimentos, ingerir água tratada, lavar as mãos bem antes e após ir ao banheiro e de comer. É isso, pessoal. Eu vou enviar para vocês, então, esse TC de Biologia 2 lá no Drive do ENA. Eu agradeço muito a vocês que ouviram essa aula até aqui. E quaisquer dúvidas, vocês podem me perguntar no grupo do ENA. Um grande abraço. Tchau, tchau.